pessoal, sejam bem-vindos para um curso de extensão realizado em parceria com centros universitários de Mauá, Suzano, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Bauru. Nesse curso de hoje, nós vamos falar dos direitos da pessoa com deficiência. E para isso, nós convidamos uma professora especialista no assunto. Mas antes de começarmos o curso, quero informar que aí nos comentários, especialmente do vídeo e não dos comentários da transmissão que está ocorrendo, tem um link. Esse link é para que você se inscreva nesse curso, inclusive ele vai ficar habilitado, inclusive, até o dia de hoje, para que você se inscreva e tenha direito à certificação. Então, preste muita atenção na hora de você digitar o seu e-mail, porque às vezes as pessoas não recebem os certificados porque o e-mail está digitado de forma incorreta. Então, antes de inserir, confira se seu e-mail está com o endereço correto, se não tem nenhuma letra digitada mais ou faltando. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, o tema que nós vamos trabalhar hoje o curso de extensão é o sistema protecionista das pessoas com deficiência à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. E para conversar com a gente, vou convidar aqui a professora Lívia Peli Palumbo. Professora Lívia, seja bem-vinda. Eu vou ler brevemente o currículo da professora, um currículo brilhante, bem extenso, então até o resumo foi difícil de fazer aqui. A professora Lívia, ela tem pós-doutorado pelo projeto de pesquisa Pessoas com Deficiência no Ensino de Pós-Graduação Estrito Sensu no Brasil, a ética da alteridade na construção de políticas públicas de inclusão, esse foi o tema do pós-doutorado da doutora. Ela é doutora em Sistema Constitucional de Garantias de Direitos pela Faculdade de Direito de Bauru, mestre em Sistema Constitucional de Garantias de Direitos pela Faculdade de Direito de Bauru, possui especialização em Pisa, na Itália, em Jurisdição Constitucional, possui especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama Filho, tem formação complementar nos Estados Unidos, pela Universidade de Delaware, professora concursada do curso de Direito do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro, Victório Cardassi, professora de Direito na Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, foi professora no curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, na Faculdade Iteana de Botucatu, no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos. Ela é advogada, ex-diretora de Relações Internacionais da CAPES, do Ministério da Educação. A professora também atua como tutora personalizada para os exames da OAB, com aulas particulares, presenciais e online. Professora, é uma satisfação tê-la conosco para falar de um sistema tão precioso que é a inclusão, é a pessoa com deficiência, são os direitos. Então, até repassando aqui para o nosso público o tema da aula de hoje, do nosso curso de extensão, é o sistema protecionista das pessoas com deficiência à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na ONU. Aproveito para agradecer a sua disponibilidade e a professora está com a palavra. Muito obrigada, professora Vanessa Nunes, pró-reitora de Pesquisa e Extensão, muito obrigada à Uniesp, muito obrigada aos diretores dos centros universitários e muito obrigada a todos que estão aqui participando desse curso de extensão com temas tão atuais e tão importantes para a nossa atuação como operadores do direito. A mim coube dizer sobre pessoa com deficiência e o que a gente tem como tão importante, tão delicado. A professora falou, né, que é um tema rico, é um tema precioso, mas por que é um tema tão delicado? Bom, pessoas com deficiência. Começamos com o tema pessoas com deficiência e eu já chamo a atenção de vocês. A expressão, ela é diferente? Ela é familiar para vocês? Ela traz alguma ideia? Ou seja, toda vez que nós, operadores do direito, fazemos algum raciocínio
jurídico. Eu costumo dizer para os meus alunos, a gente abre aquele balãozinho do gibi, de diálogo. Hoje a gente não, a maioria não lê mais gibi, mas vocês têm a imagem daquele balãozinho de diálogo. Então, toda vez que a gente pensa num assunto dentro do direito, necessariamente a gente puxa já muita questão, muita reflexão sobre o assunto. Ora, antes de falar o título da palestra, eu apresentei o tema, e o tema já traz polêmica. Por quê? Porque eu estou utilizando a expressão pessoas com deficiência. Ah, professora, mas eu vejo nos prédios públicos, nos ônibus, né, as plaquinhas dizendo pessoa portadora de deficiência. E está errado? Sim, está errado. Por quê? Este é um conceito que foi trabalhado durante muitos anos, ao longo da história, para que a gente chegasse ao conceito atual de pessoa com deficiência. Por isso que o tema é pessoa com deficiência e o título é o sistema protecionista das pessoas com deficiência à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. À luz da Convenção da ONU. Logo, nós vamos fazer o nosso estudo a partir dos preceitos previstos da Convenção de Direitos Humanos da ONU. Professora, pode passar, por favor? Bom, pessoas com deficiência. Nós temos aqui uma imagem, as imagens que eu peguei, que estão aqui no nosso material de apoio, são imagens autorizadas pela internet. Aqui a gente não tem pessoas, né? É um desenho, mas as próximas nós temos, mas são autorizadas. O que a gente tem aqui na figura? Nós temos uma pessoa com debilidade motora, utilizando-se de cadeira de roda. Nós temos uma pessoa com mobilidade reduzida, utilizando-se de um apoio, né, de um andador. Nós temos pessoas utilizando o apoio da deficiência visual, nós temos pessoa utilizando as duas muletas e nós temos uma pessoa utilizando o cão-guia. O que isso significa? Significa que essas pessoas precisam de algo. Gravem isso. Significa que essas pessoas precisam de algo, ok? Bom, qual é a história por trás da pessoa com deficiência? Quais são os direitos hoje das pessoas com deficiência? Mas sempre foi assim? E nós temos a evolução da história e nós temos a inclusão social. O que é inclusão social? Caiu aqui o material. O que é inclusão social? Nós estamos falando de inclusão, incluir social na sociedade. Eu costumo dizer para os alunos que os códigos, as decisões judiciais e os nossos materiais não têm palavras à toa. E toda vez que a gente lê uma palavra, um conceito na nossa evolução de raciocínio, a gente já vai construindo tudo o que ela significa. Inclusão social. O que é uma inclusão? Ser incluído na sociedade. O que é isso? É simples? Como faz? Como era feito? Como é feito? Como você faz para o outro? Então, a gente vai ver a evolução. Não só a evolução da inclusão, não só a evolução dos direitos,
mas a evolução da nomenclatura também, porque a nomenclatura já traz para a gente muita informação. E nós vamos estudar a legislação. Legislação, nós vamos trabalhar na questão de lei brasileira e a Convenção Internacional da ONU. E nós vamos estudar o que significa uma sociedade inclusiva. E eu consigo vislumbrar uma sociedade inclusiva hoje na minha comunidade? Vejam, aqui eu não estou criticando nada nem ninguém diretamente, mas pensem comigo. Na minha comunidade, na minha escola, no meu bairro, na minha instituição de ensino, no meu clube, na igreja que eu frequento, na praça pública da cidade que eu frequento, as pessoas com deficiência conseguem frequentar? Nós estamos falando de uma sociedade inclusiva, e quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa em algo lá fora. Lá fora, né? O ônibus tem que ter rampa, o prédio tem que ter elevador, o clube tem que se adaptar. Mas e você? Você está participando de forma inclusiva para que tenhamos uma sociedade assim? Então, pode passar, professora, por favor. Nós estamos falando do, tema pessoa com deficiência, a sua inclusão social, sim, os seus direitos, sim, mas a valorização dessas pessoas. Valorização. Ora, nós estamos falando de uma estrutura de ordenamento jurídico pautada na dignidade humana, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Nós temos que a dignidade humana é a base, é o meta-princípio para que a gente tenha toda a estrutura normativa. A dignidade humana traz a valorização da pessoa. A gente teve uma evolução histórica da nossa vida constitucional e nós chegamos num Estado democrático de direito em 88 e a valorização da pessoa, um extenso rol de direitos fundamentais, diversos direitos fundamentais ao longo do texto constitucional e direitos humanos em tratados internacionais que o Brasil adere. Bom, por que nós temos, então, uma valorização de pessoas, um EDD, um Estado Democrático de Direito, dignidade humana, direitos fundamentais e humanos, mas e as pessoas com deficiência? Bom, o nosso objetivo aqui com esse curso de extensão é que nós tenhamos uma visão mais ampla, que a gente amplie o nosso entendimento e que a gente tenha uma reflexão cada vez maior, não somente de uma sociedade justa, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade acessível, mas de que eu seja um cidadão ativo dentro dessa sociedade justa e acessível. Ora, nós falamos muito nos nossos direitos. Nós somos os cidadãos, os destinatários dos direitos fundamentais, claro, e isso é fruto de muita história, evolução, guerra, sofrimento, luta, opressão. Mas nós estamos falando de uma proteção não só do meu direito, mas o meu atuar em respeitar o direito do outro, mas não só respeitar de forma passiva, mas um respeitar de forma inclusiva. Como que eu vou fazer com que essa pessoa seja incluída na sociedade? Pessoal, a gente vai chegar nesse momento, mas só para que vocês entendam. Pessoa com deficiência é um conceito que foi
estudado por muito tempo. A gente até dizia, à época, que era um conceito em evolução, e ele foi um conceito que apresentou para nós a ideia de que não é a pessoa que tem a dificuldade para interagir. Não é ela que está na cadeira de rodas, como na nossa foto, e por isso ela não interage, que é a ideia inicial que nós temos. A população, entre aspas, leiga, né? Com muito respeito, mas assim, de uma forma geral, a gente pensa assim. O que acontece? A pessoa com deficiência, ela não é essa pessoa. Ela não é a pessoa na cadeira de rodas que tem dificuldade com a rua, com o meio, que não consegue ir na praça central da cidade tomar um lanche no final da tarde, porque não consegue subir na calçada. Cidade pequena, o pessoal vai comer lanche nas praças, não é assim? O que acontece? A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, a valorização da pessoa, Estado democrático de direito, dignidade humana, fundamentais humanos. Ela é uma pessoa, só que ela tem uma característica que faz com que, ao interagir com o meio, que meio? O meio social, a escola, a praça, o clube, o restaurante, o ônibus, que faz com que o meio deva estar adaptado. Então, não é mais aquela ideia anterior de que o problema está na pessoa que tem a dificuldade. A pessoa tem a característica daquela deficiência e ela precisa que o meio social seja adequado para recepcioná-la. E não o contrário, ela que tem algo diferente e por isso ela é excluída. Dá para a gente entender isso? Então, quando a gente fala de evolução histórica, de tratamento de pessoas com deficiência, que a gente vai ver daqui a pouco, evolução histórica das leis, evolução histórica do conceito, a ideia é a dificuldade não é da pessoa com deficiência, não é do rapaz na cadeira de rodas. A dificuldade é do meio social, do bairro, da escola, do ônibus, que não tem os meios adequados para interagir com essa pessoa. A partir desse raciocínio, você, operador do direito, busca uma inclusão social justa e acessível, mas não só como operador do direito. Você, antes de tudo, você é um cidadão, ou outros que não sejam do direito. E além de ser um cidadão que tem os seus direitos, você tem que compreender e colaborar com os direitos para que a gente tenha uma sociedade justa e acessível para todos. Logo, nós também estamos inseridos no meio social, que deve estar adaptado para receber essas pessoas. Então, não basta a gente pleitear como cidadão na figura passiva, dizendo que o órgão público, os transportes, etc., eles têm que ser adaptados. Mas você tem que realizar uma figura de cidadão ativo. Você tem que realizar uma atuação ativa para contribuir para que essa sociedade realmente seja mais justa e mais acessível. Como a gente faz isso? São vários desafios. Bom, pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela é um tema delicado, precioso, rico e importante, porque hoje nós temos uma evolução significativa
da proteção da pessoa com deficiência. Porque lá atrás na história, nós não tínhamos proteção da pessoa com deficiência. Lá atrás, nos textos constitucionais brasileiros, em alguns deles, nós não tínhamos proteção de direitos das pessoas com deficiência. Hoje, nós temos direitos, a gente já viu pelo título da fala, que é da Convenção da ONU, nós temos uma busca pela inclusão e pela acessibilidade. Quando a gente tem esse despertar, quando que a gente tem esse momento crucial de uma novidade, de uma atuação diferente? Nós tivemos com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU em 2006. Ela foi elaborada pela ONU em 2006, mas ela foi ratificada pelo Brasil depois, mas ela é datada de 2006. E a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de 2015. E aqui a gente destaca a importância da conscientização a partir já da nomenclatura, porque a nomenclatura já vai nos explicar muitos direitos e muitas questões de inclusão e de acessibilidade. Bom, um panorama no Brasil e no mundo de uma forma geral. Como que nós tivemos essa evolução na história? Professora? Aqui, eu queria que vocês vislumbrassem esse símbolo e guardassem. Memorizem esse símbolo. Esse símbolo é um símbolo atual de acessibilidade. Nós estamos falando de deficiência auditiva, de deficiência intelectual, de deficiência motora. Nós estamos falando da deficiência também aqui auditiva, a visual, as duas. E ao centro nós temos um desenho. Eu não sei se vocês hoje já viram esse símbolo, mas esse símbolo é recente. As provas vão perguntar muito sobre isso, porque este novo símbolo, além de trazer um símbolo, uma novidade, um desenho novo, ele traz todo um conceito com ele, toda uma estrutura normativa com ele. Vejam, este símbolo vem para substituir aquele símbolo anterior, que era do quadradinho azul com o símbolo da pessoa na cadeira de rodas em branco, que nós estamos acostumados a ver em locais públicos, na maioria dos lugares. Até agora há pouco, nós tínhamos esse símbolo sendo utilizado. E agora nós passamos para um novo símbolo. E como a expressão mesmo diz, é um símbolo. E o que ela simboliza? Muita coisa. Esse símbolo traz para nós muita coisa. Por favor, professora. Bom, antigamente, nós tínhamos as expressões pejorativas, termos antigos. As pessoas eram chamadas de inválidas, as pessoas com deficiência eram chamadas de aleijados, de defeituosos. Por quê? O foco da sociedade era na limitação que aquela pessoa tinha, no estigma. Depois, nós tivemos o termo portador de deficiência. Portador de deficiência é um termo que a gente está mais acostumado. Inclusive, na nossa estrutura normativa está prevista assim. Nas obras públicas, e principalmente nos ônibus, metrôs, nós temos a expressão portador de deficiência. Por que não pode mais usar isso, essa expressão? Essa expressão,
apesar de ser mais neutra, ela traz um enfoque na condição, na dificuldade. Então, a pessoa porta uma deficiência. Ela porta deficiência motora, ela porta deficiência visual e assim por diante. A nossa legislação ainda tem e tinha até pouco tempo muita utilização dessa expressão. Vocês devem conhecer, né, já falecido, o físico Stephen Hawking, que tinha uma doença degenerativa e ao final ele, com as ondas do cérebro, ele mandava por uma máquina e a máquina mandava para o computador e escrevia, e assim ele conseguia se manifestar. Isso já foi ao final mais da jornada dele. O que aconteceu? Stephen Hawking, ele foi um propulsor da Convenção da ONU de 2006. A Convenção da ONU de 2006, ela se chama Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E nós tivemos a elaboração em 2006, um período de trâmite, né, de direito internacional público, da finalização do tratado, incorporação do tratado no país, devolução para questão externa, finalização, enfim. E em 2012, uma atuação dentro da ONU fez o seguinte: nós vamos visitar os países e nós vamos apresentar um relatório para que os países compreendam o que é essa Convenção da ONU de 2006. Eu fui nesse evento e eu não separei para vocês e agora eu não consigo pegar, mas está aqui na estante. É um relatório e depois um resuminho do relatório. 2012, então, um grupo de pessoas, estudiosos da Convenção da ONU e estudiosos da pessoa com deficiência, visitaram vários países e ficaram por vários dias discutindo com pessoas de várias áreas do conhecimento sobre o que a convenção tinha mudado internacionalmente sobre a pessoa com deficiência e o que ela trazia para nós como novidade e como o país deveria seguir com essa novidade. Bom, 2012, eu morava ainda em Bauru, eu vim para São Paulo e foi um evento de 4 dias aqui em São Paulo e nós tivemos a participação de pessoas de muitas áreas do conhecimento e muitas pessoas com deficiência e foi um evento belíssimo porque tinha todos os tipos de acessibilidade para todas as questões. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque o Stephen Hawking, quando ele foi chamado para escrever esse relatório, participar da escrita do relatório. Quando ele escreve o relatório, pena que eu não separei para vocês, a hora que a gente abre o relatório, ele tem uma fala dele, um prefácio. E ele diz o seguinte: por que pessoa portadora de deficiência? E por que você está dizendo do outro? Ora, olhe para o seu redor, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Eu uso óculos. Não sei você, o seu colega, sua esposa, seu marido. Mas o que Stephen Hawking quis dizer? Que as condições e características de dificuldades que o corpo humano apresenta são inerentes do ser humano. Stephen Hawking disse que 99% das pessoas, em algum momento da vida, vai apresentar uma deficiência. Então, ele diz o seguinte: você deve respeitar o outro com a deficiência
E você deve pensar numa sociedade inclusiva, e a gente fala de acesso, desenho universal, meios de acessibilidade, tecnologia assistiva, porque nós todos, em algum momento da vida, teremos uma necessidade que vai trazer uma característica própria, para que vai trazer uma dificuldade de interação com o meio. Bom, isso já trouxe para todos um imenso pensamento, uma reflexão. Isso porque era o prefácio do relatório da ONU. E nós estudamos o relatório da ONU e nós estudamos a Convenção da ONU, né? A gente teve acesso à Convenção da ONU. E o que acontece? Por que pessoa com deficiência e não portadora de deficiência? Porque eu não estou presencialmente com vocês no nosso curso, mas você tem o cabelo loiro? Você porta o cabelo loiro ou você tem o cabelo loiro? Eu porto um cabelo castanho escuro ou eu tenho castanho escuro? Você tem uma característica ou você porta uma característica? Por que a deficiência a pessoa porta e não é uma característica dela? Porque quando você porta algo. Lembra? A lei, o código, tudo fala com a gente e não tem nenhuma palavra à toa. Puxando para o dicionário, o que é portador? Aquele que porta. Porta o quê? Porta uma bolsa, porta uma mala. E aí, os estudiosos disseram o seguinte: a deficiência, a pessoa porta a deficiência como porta uma maleta? Não, a pessoa não porta a deficiência. Está nela, é uma característica. E não é porque ela não porta e não é ela o problema com o meio. Nada disso. A deficiência é uma situação, é uma condição dela e o problema não está nessa condição. O problema está que o meio social, nós, a sociedade, não recepcionamos essa pessoa de forma inclusiva. Então, aí está o porquê a gente não pode mais falar pessoa portadora de deficiência, porque ainda foca na condição, e não é a condição. Vocês se lembram? Estado democrático de direitos fundamentais, dignidade humana, etc. A gente tem que focar na pessoa, e na ordem global também, de toda a evolução histórica, guerras mundiais, criação da ONU, documentos internacionais, demorou e tivemos a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência, voltado para a proteção da pessoa, não uma preocupação focada na condição da pessoa. Bom, o termo pessoa com deficiência é o correto. O portador de deficiência dói até o ouvido, mas ainda está nos postos públicos, nos lugares públicos. Eu entendo, não dá para trocar tudo, mas já faz um tempo. A gente precisa ajustar. Mas se a gente compreender o conceito, o que está por trás da nomenclatura, ok. A gente tem muitos problemas ainda a serem resolvidos. Outra questão. Pessoa com deficiência, Convenção da ONU. A ONU elaborou a convenção, assim como já tinha elaborado outros documentos internacionais. Só que o documento da ONU, essa convenção de 2006, a ONU fez algo diferente. Ela disse o seguinte: nós nunca fizemos isso. Nós sempre fizemos um tratado internacional que protege determinado grupo de pessoas e nos chamamos para conversar o porquê que eles precisam dessa proteção. A gente protege a mulher, mas a gente não chamou as mulheres para perguntar. E de uma forma geral. O que aconteceu? Foi o primeiro documento internacional que a ONU se organizou e se relacionou e negociou, conversou
com pessoas diretamente ligadas e beneficiadas ao texto que eles estavam elaborando. Então, eles ouviram as pessoas com deficiência. Não ficou só na teoria, não ficou só na elaboração do texto normativo. Não, eles foram na prática. Eles chamaram um grupo de pessoas e questionaram o que vocês precisam para serem protegidos na prática, no dia a dia, na vida. Então, nós temos toda essa estrutura e bagagem para falar sobre a nomenclatura pessoa com deficiência. Se vocês prestarem atenção, foi o nosso primeiro slide antes do título, porque é o tema, e eu terminei de explicar 36 minutos depois, porque nós temos muita coisa. Pessoa com deficiência, portanto, é um termo denominado para esse grupo de pessoas, oficializado pela ONU em 2006, e apesar das nossas leis normativas estarem ainda constando portadoras de deficiência, porque eram anteriores à Convenção de 2006, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, já com, ou ainda de acordo com a ONU. Nós estamos completando uma década dessa lei. Ela foi eficaz? Vamos ver. O que significa aqui? Pessoa com deficiência, com tudo isso que eu disse para vocês, essa expressão coloca não a deficiência no foco, mas coloca a pessoa no foco. Valoriza a pessoa, valoriza a dignidade humana, valoriza os direitos fundamentais e humanos desta pessoa. E aí a gente vai entender a dificuldade, a partir dessa condição, do que ela precisa. Mas essa condição não a caracteriza, não a denomina, não define a relação que ela vai ter com a sociedade. Quando a ONU diz, ela diz o seguinte: a deficiência não está na pessoa que a apresenta, mas a deficiência está no meio social, leia-se físico e pessoas, na hora de interagir com essa pessoa com essa condição diferente. Então, não é a pessoa que tem problema. Nós, sociedade, que não sabemos lidar com essa diferença. Então, a gente tem aqui exatamente essa busca pela valorização da pessoa, valorização do ser humano e tirar o estigma, tirar aquela ideia preconceituosa. Por quê? Esses termos antigos e pejorativos, eles vieram desde a antiguidade. Quando eu falei para vocês que tínhamos expressões como inválidos, aleijados, defeituosos, anormais, nós estamos falando de antiguidade até início do século XX, mas lá no começo da antiguidade, nem disso eles eram chamados. As famílias que tinham crianças com deficiência, elas matavam nos rios, ou quando deixavam a criança evoluir, crescer, mantinha num porão, escondido de vizinho. A pessoa não saía nem no quintal da casa, porque as famílias tinham vergonha. Antes disso, as pessoas entendiam que ter uma pessoa com deficiência na família era um castigo, era um pecado, era era o resultado de ira de Deus. Então, nós tivemos um tratamento muito preconceituoso com as pessoas com deficiência. Quando eles são chamados de inválidos, aleijados, anormais, defeituosos, até crianças chamando assim, nós temos a deficiência como uma condição negativa, que traz exclusão, estigma e marginalização. Isso traz o quê? Aquela pessoa, a Lívia, e ela é caracterizada pela deficiência física ou mental. Ela não tinha
configuração para as pessoas, ela não era vista como a Lívia, a sua individualidade, mas sim como a Lívia, pessoa, no caso, entre aspas, aleijada, inválida, etc. Então, a gente tinha um problema seríssimo de ofensa à pessoa, aos direitos básicos e à dignidade. Pode passar, por favor. Bom, em meados do século XX foi quando surgiu o portador de deficiência. Só que o que aconteceu para se chegar no que eu expliquei da convenção? Essa expressão, apesar de ser mais respeitosa do que as antigas, ela ainda refletia um conceito médico, um paradigma médico. Por quê? Era um conceito neutro, mas ainda focava na deficiência, como sendo característica principal da pessoa. Trazia a ênfase, o foco na condição e não na pessoa em si. E isso trazia um viés, uma reflexão a partir de um paradigma médico. E o que esse paradigma médico traz? A medicina buscava e busca tratamento e cura. Nós não estamos buscando tratamento e cura, nós estamos buscando convivência digna, convivência respeitosa, igualitária e acessível. Pode passar, por favor. Bom, a Convenção de 2006 da ONU veio, portanto, com essa nomenclatura e tudo que eu disse a vocês, surgiu no século XXI e a gente sai daquela ideia de portar, que tinha uma ideia, um viés médico de tratamento e cura, e passa para um modelo social. A gente passa a colocar a pessoa com deficiência no centro da questão, respeitando a sua dignidade, os seus direitos básicos, a sua individualidade e trazendo uma reflexão de um modelo social, não somente de limitação condicional da vítima, mas eu tenho que analisar as limitações enfrentadas pelas barreiras sociais e ambientais. A partir do momento em que eu realizo a reflexão e eu aplico o modelo social da deficiência, eu saio do foco da deficiência e foco da pessoa. Eu saio na busca de tratamento e cura e procuro o quê? A inclusão social dessa pessoa, a sua acessibilidade e o seu respeito. A ONU e a Lei de Inclusão brasileira elas trazem 5 grandes tipos de deficiência. O que para nós já era assim, não é grande novidade, mas elas trouxeram de uma forma mais clara e objetiva. Nós temos a deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla. Eu coloquei aqui um resumo para vocês, né, dos períodos e das expressões e quais eram as características dos conceitos. E aí é só título de conhecimento de vocês, mas é o que eu acabei de falar, tudo que eu acabei de dizer, pode passar. E o que é deficiência física? É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que compromete a função física. Por exemplo, paraplegia, tetraplegia, amputação, comprometimento motor, nanismo. Por quê? Traz um impacto de que afeta a mobilidade e a coordenação motora e a força. Como que eu aplico a Lei de 2015, a Convenção de 2006 e os recursos de acessibilidade? Lembra que eu pedi para vocês gravarem aquele símbolo? Sim, a acessibilidade para deficiência física, cadeira de rodas, próteses, órteses e adaptações arquitetônicas, como os elevadores nos prédios e as rampas dos ônibus. Acredito que vocês já devem ter visto quando o ônibus para e desce aquela rampa
para que a pessoa com deficiência na cadeira de rodas entre e a rampa sobe, e aí a pessoa já está no meio de transporte. Pode passar. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de ouvir, que pode ser leve até a profunda. E aí tem um parâmetro que eles trazem para definir o que é perda. E aí eles vão trazer os decibéis para nós, e tem a aferição por audiograma. Aí tem surdez congênita ou adquirida e perda auditiva parcial. Impacta em que? Traz dificuldade na comunicação oral e na percepção de sons ambientais. E o recurso de acessibilidade, aparelho auditivo, implante coclear, intérprete de libras e legendas. A deficiência visual é a perda total ou parcial da visão. O parâmetro, eles vão analisar a acuidade visual, e aí tem um parâmetro exato previsto. Quais são os exemplos? Cegueira social ou baixa visão. Impactos, pode afetar locomoção, leitura, percepção de objetos e distâncias. E qual é o recurso de acessibilidade? Bengala, leitor de tela, material em braille e audiodescrição. Quando, por exemplo, vocês vão em determinada palestra, quando vocês vão em alguma igreja e tem ali a pessoa fazendo exatamente os símbolos, né? Os gestos, para que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo. Deficiência intelectual é um funcionamento intelectual que está significativamente inferior à média, associado a limitações adaptativas em habilidades conceituais, sociais e práticas. Por exemplo, síndrome de Down, transtorno do desenvolvimento intelectual por causas genéticas ou adquiridas. O que isso pode impactar? Interferir no aprendizado, na resolução de problemas e na comunicação. Acessibilidade, quais são os recursos? Adaptação pedagógica, linguagem simples e apoio especializado. Aqui nós temos muitos profissionais se especializando para atenderem esse tipo de necessidade. Pode passar. E a deficiência múltipla? É a deficiência que ocorre quando eu tenho duas ou mais deficiências, que pode ser física, sensorial ou intelectual. Por exemplo, a pessoa tem deficiência física e visual. A pessoa tem deficiência intelectual e auditiva. Qual é o impacto? Eu tenho necessidade de estratégias de acessibilidade de cada uma das deficiências, e eu tenho que fazer com que elas trabalhem em conjunto. Então, eu preciso de um planejamento personalizado de suporte e de tecnologias assistivas integradas. Eu coloquei para vocês aqui tudo que eu expliquei num quadro para vocês terem esse acesso. Pode passar. E a evolução da nomenclatura, mais uma vez, coloquei aqui tudo para vocês que a gente já conversou. E aqui, por que pessoa com deficiência, portanto? E eu voltei e coloquei aquele desenho num outro formato, mas com a mesma ideia. Porque aqui a gente tem, lá eles estavam meio confusos, cada um andando numa direção, aqui eles estão em conjunto, olhando para a mesma direção. Isso significa que nós estamos encontrando uma igualdade entre as pessoas, porque a gente não tem mais o foco na deficiência, mas a gente foca na pessoa e depois a gente pensa na deficiência, e na deficiência a gente já pensa na estratégia, no recurso que a gente precisa ter. E com isso, quando você pensa na pessoa primeiro, antes da deficiência, você valoriza a pessoa, você evita preconceito, evita inferioridade, evita estigma. Pode passar. Coloquei aqui para vocês algumas
alguns instrumentos normativos. Já disse para vocês da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006. Ela foi ratificada, o que significa? Foi assinada pelo Brasil em 2009. E ela é a única convenção internacional de direitos humanos que foi recepcionada pelo artigo 3º, pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que é um quórum específico de aprovação e incorporação, e ela, então, ela foi ratificada e ela hoje tem status de emenda constitucional. Ela não é emenda constitucional, ela tem status de emenda constitucional. E isso aconteceu em 2009. Ah, professora, demorou 3 anos para isso acontecer, né? Podemos entender que foi demorado? Eu acho que não. Por quê? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em 2012 nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu pesquisei no órgão que seria o MP deles, Ministério Público, pesquisei no órgão que seria a Defensoria Pública deles, pesquisei no Bar Association, que é a OAB deles, e eu questionava, como que vocês estão implantando as alterações que a Convenção da ONU traz? Porque ela traz regras de desenho universal, de acesso, de prédios arquitetônicos, de transporte, de tudo. Eu perguntava, e o que mais me trouxe a reflexão, ninguém sabia do que eu estava falando. Eu não sabia se eu estava falando errado o inglês, se eu estava falando de alguma coisa errada, se eu estava errando o nome da convenção, porque eu falava e ninguém sabia de nada. O que mais me chocou foi o órgão equivalente à Defensoria Pública, eles não sabiam. Ora, Defensoria Pública, seja o órgão equivalente, titular de proteção dos direitos básicos. E eles não sabiam do que eu estava falando. E eu fazia sinal, a rampa, mostrava, e eles falavam, não, nós não temos nenhum conhecimento disso. Ou seja, em 2012, os Estados Unidos, naquela região de Delaware, em Newark, eles não estavam ainda com conhecimento e familiaridade do texto da convenção. Então, nós, no Brasil, em 3 anos, resolvemos e ainda incorporamos o texto com status de emenda constitucional. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. E o Decreto 3.298 de 99, Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. A Lei de Cotas, que a gente teve já muitas alterações, inclusive recentemente. Então, a gente vai conversar depois também, quando for um momento, sobre essa questão. Pode passar. E aqui, o que eu já falei para vocês da evolução histórica do tratamento, tinha a exclusão social, a invisibilidade, a questão religiosa, a questão da abordagem médica, e passamos, então, para o paradigma da inclusão social e dos direitos humanos. Pode passar. O modelo médico, portanto, ele trazia a deficiência, o foco ainda era a deficiência, e eles estavam preocupados com a cura e o tratamento. A deficiência era um problema individual. No modelo social, a gente tem o foco na pessoa e tem a preocupação com a inclusão social. Logo, a deficiência não é da pessoa, mas a deficiência é aquela barreira imposta pela sociedade, pelo meio social. Enquanto no modelo médico eles tinham uma preocupação em reabilitação, no meio social, no modelo social que é o atual, nós temos que buscar o quê? Uma adequação arquitetônica. A Convenção da ONU trouxe o desenho universal. O desenho universal, as formas de acessibilidade. E aqui, qual é a solução? Remoção de barreiras. Não é reabilitar a deficiência, é remover a barreira. No modelo médico, a gente tinha uma atuação do especialista da área da medicina. E aqui,
a gente tem um papel da sociedade e das políticas públicas. Eu trago para vocês uma sugestão. Imaginem dois blocos que se contrastam. Eles não conversam entre si, não dá. Mesmo o modelo médico sendo um pouco menos desrespeitoso do que os anteriores, ele ainda trazia muitas questões a serem melhoradas, que com o modelo social, com a Convenção da ONU de 2006 e a Lei da Inclusão em 2015 no Brasil, nós tivemos, então, uma novidade e uma mudança completamente de paradigma, de estrutura, de compreensão, de qual modelo seguir, de qual resolução tomar e qual forma lidar com a deficiência. Pode passar. Inclusão no mercado de trabalho. Nós temos a lei de cotas. Empresas com mais de 100 funcionários, eles devem reservar de 2% a 5% das vagas. Tem que ter adaptação razoável e o acesso físico e de comunicação. Só que vejam, pessoal, não basta a empresa contratar a pessoa com deficiência, colocar uma rampa e colocar a pessoa lá e pronto. Não, ela tem que valorizar profissionalmente aquela pessoa. E ela tem que colocar essa pessoa num programa também de capacitação, assim como os outros. Então, não basta empregar para cumprir cota. Tem que empregar nos moldes corretos, para respeitar tudo que nós estamos falando. Pode passar. Inclusão no meio acadêmico. Políticas de cotas e adaptação de provas. Como que funciona o ingresso nas universidades? Nós temos discussões sobre isso. Outra coisa, quando a pessoa com deficiência ingressa na instituição, ela já teve uma prova adaptada no vestibular, no processo seletivo, só que ela consegue ingressar, o que nem sempre acontece. E mesmo depois do ingresso, nós temos uma grande dificuldade. Elas não permanecem. Não permanecem. No meu pós-doc, eu estudei a participação das pessoas com deficiência nos programas de mestrado e doutorado no Brasil. E mesmo com uma porcentagem já pequena, mas significativa de ingresso, a porcentagem de permanência desses estudantes não era satisfatória. Por quê? Porque ao longo do curso, ao longo dos estudos, eles deslumbram muitas dificuldades, que não são somente as dificuldades de barreiras arquitetônicas, de obstáculo de adaptação de prova, mas de adaptação de tratamento dos docentes, dos auxiliares, dos próprios colegas, das participações em sala, das participações em eventos. Então, nós temos que, além da preocupação com a cota, com adaptação de prova, com interpretação de Libra, como eu disse, né, numa palestra, na igreja, a gente tem muitas vezes intérprete de Libra na sala de aula, material acessível, precisamos ter, como que vai ser, quem vai confeccionar, como que vai ser elaborado isso. E é muito importante que na pesquisa prática eu vi a permanência, as pessoas não ficam no estudo. E antes de se chegar na universidade, uma questão que eu pesquisei lá atrás no mestrado é a criança com deficiência. Antigamente, se colocava a criança numa sala separada. Nós não podemos ter a criança separada da sala de aula. Ela tem que estar incluída no meio. Elas têm que estar inseridas nas atividades com os colegas. E que esses colegas a recepcionem. Que essa professora a recepcione. Que as atividades estejam acessíveis.
e que não haja discriminação. E aqui a gente tem uma discussão da necessidade de uma professora, que seria o papel de auxiliar para poder cooperar com essa necessidade dessa criança. Mas aqui no ambiente acadêmico do mestrado e do doutorado, a gente está buscando, então, aqui programas de permanência estudantil. Mas é um grande desafio. A minha pesquisa de pós-doutorado foi em 2023, então é recente, e a gente tinha uma grande porcentagem de alunos que saem. Pode passar? Quais são os desafios atuais, portanto? Barreiras arquitetônicas. Apesar da Convenção da ONU de 2006 trazer para nós toda a estrutura que a gente precisa ter, que o ônibus faça isso com a rampa, que a gente tenha rampa, elevador e etc., é muito mais que isso, chamado desenho universal, muita coisa ainda precisa ser feita. Agora, pensem comigo. Uma cidade que é costume as pessoas tomarem lanche na praça, ou qualquer lugar que vocês vão. Você imagina, você está numa praça, e a praça ela é cheia de irregularidades no seu concreto, ali na sua confecção, e você tem vários bancos, vários trailers de lanche, food trucks, e você está numa cadeira de rodas, como essa da foto. Você consegue se locomover? Não. Você vai prestar um concurso público, e aí você chega numa das universidades das capitais e tem aquela escada só para entrar no prédio, para depois você pegar o elevador, para entrar tem uma escada enorme. Algumas estão colocando o elevador fora. Ok. Mas, professora, eu não tenho esse problema, eu não ando de cadeira de rodas, ninguém da minha família, eu vou desligar esse curso que eu não estou afim. Tá bom. Mas e se você quebrar a perna e precisar ficar 2 meses com muleta? Você vai conseguir comer o lanche? Você vai conseguir subir a escadaria da universidade? Então, Stephen Hawking não estava errado. Então, a barreira arquitetônica, ela é necessária. Por isso, a gente tem o chamado desenho universal. Os prédios precisam seguir, portanto, esse desenho. A gente precisa ter a adaptação da comunicação. A gente precisa superar preconceito e estigma social que ainda existem. Não só existem, como nós temos novidades legislativas no âmbito criminal por conta de bullying, de cyberbullying, etc. Nós temos preconceito, estigma social, também em razão da pessoa, em relação à pessoa com deficiência. E o que acontece aqui? Nós até temos previsão de políticas públicas. Precisamos de mais, precisamos estudar alguns pontos, melhorar outros, mas nós temos políticas públicas previstas. O que são políticas públicas? Medidas, ações executadas pelo poder público para efetivar e garantir direitos fundamentais. No caso aqui, os direitos das pessoas com deficiência. Só que nós temos um grande desafio. Falta política pública efetiva. Pessoal, desculpa, mas não adianta a gente ter um texto bonito, um artigo 5º lindo e extenso, ou no nosso caso, a lei aqui específica, se aquilo não sair do papel. Eu preciso ter política pública aplicada. Só que não é uma política pública qualquer para cumprimento de ações, de índices. Eu tenho que ter cumprimento de políticas públicas efetivas, que efetivamente protejam as pessoas com deficiência, que efetivamente protejam os direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiência. Então, esse é um dos grandes desafios atuais. Pode passar? Quais são os avanços e as boas práticas? Além de todo o avanço da nomenclatura,
do conceito do que significa o meio ambiente que tem a dificuldade de receber e não a pessoa, toda a estrutura normativa da ONU, da nossa lei de 2015. Nós temos avanços e boas práticas, que são tecnologias assistivas. Eu coloquei uma imagem para vocês exatamente do aparelho que era conectado às ondas cerebrais, que captavam o que ele estava pensando e jogava para o computador, e assim ele se comunicava. Nós temos leitores de telas, próteses avançadas, nós temos grandes avanços em relação às tecnologias assistivas. Isso nós temos, e nós precisamos buscar meios de implementar essas tecnologias, que nem sempre a gente consegue, nem sempre o custo nos permite, mas a gente está evoluindo. Projetos de inclusão social e da própria escola, a gente precisa ter, e ter também um papel ativo da sociedade e um aumento representativo na mídia e na cultura. Precisa trazer para as pessoas um contato com as condições de deficiência, com as possibilidades de aquisição de deficiência. Ora, pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos aquele despertar do direito internacional público de direitos humanos para criar um órgão protetivo de direitos humanos, o que aconteceu? Inúmeras pessoas, homens, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra Mundial, e voltaram desse evento com deficiências. Então, a gente precisava do quê? De uma necessidade de proteger e lidar com essas pessoas que foram para a guerra de uma forma e voltaram de outra. A gente precisa compreender que, é claro que essa é uma situação que aconteceu, mas é extrema, mas a sociedade precisa entender que existe a deficiência, mas que existe toda essa, na verdade, deficiência que é na dificuldade da sociedade e da localidade, do espaço público, do ambiente, de receber a pessoa com deficiência. Por isso, nosso papel na sociedade deve ser ativo. Eu falei para vocês no começo, sejamos cidadãos ativos, com o mínimo respeito e empatia. Faça o seu papel no combate ao preconceito. Ensine os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças, os adolescentes. Repreenda aquelas piadas, entre aspas, né? Aquelas falas ofensivas. Apoie políticas públicas. Se envolva em ações sociais. Você que é um aluno do curso de Direito, quando for o momento oportuno do seu curso, participe de ações sociais. Faça atendimento à comunidade. Apoie políticas públicas. Quem sabe você desenha, né, elabore, às vezes, uma ação social, uma política pública, alguma medida, a gente não sabe. Então, sejamos ativos no combate ao preconceito. E sejamos não somente passivos no sentido de não ter preconceito, mas sejamos ativos de combater o preconceito. E sejamos ativos de apoiar a política pública e não só questionar e apontar o dedo. A gente precisa também ajudar, fazer a nossa parte. Não deu tempo dos órgãos públicos, dos transportes, atualizarem tudo. E a gente, inclusive, já teve uma outra mudança. Eles não alteraram o nome de portador para com, e agora a gente já tem um novo símbolo que eu falei lá para vocês no começo. A Organização Internacional de Normalização, eu acabei de falar para vocês que a gente tem que ter na sociedade, pela mídia e pela cultura, uma normalização da estrutura. A gente teve, em 2019, a apresentação de um novo símbolo, que aquele símbolo tradicional da cadeira de rodas, o azul com o desenho do homem na cadeira de rodas em branco, foi substituído por esse.
esse é um sentido de uma pessoa com deficiência, mas em movimento. Em movimento. Então, a gente sai daquela ideia da pessoa com deficiência com a dificuldade e passa a ter a ideia de uma pessoa que tem a característica, que traz essa necessidade de que a sociedade a recepcione de uma forma específica, com libras, etc., só que ela está em movimento. Pode voltar um pouquinho, professora? Por favor? Então, aqui nós estamos dizendo, lá atrás, o cadeira de rodas era aquela visão que vocês estão acostumados. Agora, ele está em movimento, é dinâmico. O que isso significa? Significa, quando eu falo em movimento dinâmico, eu falo em autonomia, atividade, inclusão ativa, independência. Então, eu foco na pessoa, na capacidade dela. A pessoa com deficiência é capaz. Ela precisa da cadeira de rodas, mas ela é capaz de se locomover. Ela precisa do intérprete de Libras, mas ela é capaz de compreender o que está sendo falado. Então, a valorização da pessoa, na sua capacidade, na sua individualidade, e não na limitação da deficiência. O que vem como resultado de tudo que nós construímos da nossa fala, a partir da história, da evolução histórica, da evolução do termo, do porquê do novo termo, da evolução do modelo médico para social para o novo símbolo. Então, esse símbolo já está sendo substituído, ele já vem sendo substituindo, já vem... em alguns lugares ele já está substituindo o anterior, não todos, mas de uma forma paulatina ele já está substituindo. E significa, então, inclusão ativa. Pode passar? Então, gravem esse símbolo, que a gente pensa nas provas, eles vão perguntar muito sobre esse símbolo. O que significa esse símbolo? O que você compreende ao olhar para esse símbolo? O que esse símbolo quer nos dizer? Eu falei para vocês, a lei, os códigos, nada tem palavra à toa, nem no nosso material de apoio. E no símbolo, é um símbolo, ele simboliza algo. Se ele simboliza algo, explique, imaginem uma prova, explique o que esse símbolo simboliza. Com perdão das palavras, mas foi proposital. Bom, inclusão, portanto, não é um favor, é um direito, e a sociedade deve ser acessível, e assim ela valoriza todas as pessoas. Podemos passar para perguntas, professora. Muito bom. Vanessa. Lívia, muito obrigada pela exposição. Né, o tema super relevante. Né, quando nós paramos para ver o curto espaço de tempo, né, porque como assim? Né, a gente fala de uma evolução legislativa de há pouco tempo. Né? Então, a gente fica feliz porque tudo está mudando, só que olha quantos anos a gente utiliza muitas vezes uma nomenclatura pejorativa, né? Olha a quantidade de tempo que precisou para a gente ter essa mudança, né? Eu acho bem relevante que a professora trouxe a questão do novo símbolo, porque eventuais provas, por exemplo, do ENAD, né? Nós temos cursos aqui nas unidades da psicologia, do direito, que vão passar por essa prova nesse semestre. É super relevante saber essa alteração, saber que mudou. Geralmente é uma prova que traz aí a possibilidade de desenhos, imagens, né? Então, a gente entende que pode sim, né, ser questionado. Uma pergunta que eu quero fazer para a professora é com relação ao sistema de cotas, né? A professora falou sobre o sistema de cotas da lei lá dos anos 90, da inclusão no mercado de trabalho. E eu queria que a professora falasse um pouco para nós, se nós tivemos alterações, até mesmo no sistema de cotas aí para
acesso aos cursos universitários, das unidades federais, né, das universidades federais, institutos federais, né? Então, fala um pouco para a gente, professora, desse sistema de cotas aí sobre a pessoa com deficiência para o ingresso ao ensino superior. Nós temos, professora, nós tínhamos uma lei sobre a lei de cotas, que era a 12.990 de 2014, que estipulava que 20% das vagas deveriam ser destinadas para os cotistas. E em 2025, agora recentemente, nós tivemos a sanção da Lei 15.142 de 2025, que ampliou de 20% para 30% as vagas, a reserva de vagas em concurso público federal e traz novas regras para políticas de cotas raciais. Bom, em relação aos grupos vulneráveis, em que a gente tem a pessoa com deficiência incluso, nós tivemos a porcentagem de pessoas negras, 25%, de indígena, 3%, quilombolas, 2%, mas o que nos interessa, pessoa com deficiência permaneceu 5%. Então, a pessoa com deficiência, para concurso público, a lei de cotas prevê 5%. E esse para concurso público, né? Agora, para ensino superior, nós temos também uma outra lei, inclusive a de 2012, né, para o ensino superior, que nós tivemos alteração dessa lei em 2024, se eu não me engano, o professor me corrige se eu estiver errada, que aí sim, embora já havia sido praticado, mas não estava no instrumento, né, e passou a incluir a pessoa com deficiência. Aí no texto mesmo, porque isso já havia acontecendo, mas no texto mesmo nós tivemos alteração no ano passado, né, da pessoa com deficiência. Aí, gente, não no concurso, né? O concurso foi o que a professora passou. Aqui é a questão do acesso ao ensino superior mesmo nas universidades federais, né, com o sistema de cotas. Então, assim, as cotas, né, elas visam, gente, realmente tentar derrubar barreiras, né, para que essa pessoa seja inserida. Não é fácil uma contratação, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Eu gostava muito, professora, de um comercial que tinha, gente, eu não lembro de quem, depois eu acho que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Tinha um comercial que passava assim, por que você não contrata, né, uma pessoa com deficiência? E aí passava a rotina de uma pessoa que chegava no trabalho, sentava, ficava no computador o dia inteiro sentado e ia embora sentado. E a pessoa. E eles faziam nessa propaganda de incentivo para a contratação, eles deixavam claro qual que é a diferença do trabalho, da mão de obra dessa pessoa com deficiência e a pessoa sem a deficiência. Não tinha diferença alguma, porque essa outra pessoa passava o dia sentado, trabalhando no computador, né? Eu gostava daquele comercial, ele é muito antigo, gente. E olha, né, eu tô falando eu acho que era 2010, até antes disso, era um comercial que tinha, se eu não me engano, acho que era do próprio governo, falando sobre contratação. Né? E se você parar para pensar, você fala, poxa, por que a gente não tem mais propaganda nesse sentido? Né? Porque eu lembro, faz muito tempo, mas isso ficou marcado, assim, eu lembro das imagens, né, de fazendo essa comparação, mas por que você não contrata? Né? Eu acho que, assim, quando a gente fala de política pública, às vezes, gente, o acesso à informação e à publicidade também são políticas públicas eficazes. Né? E eu lembro disso de quando eu era. A gente está falando do quê? 2010, por aí? A gente está em 2025, né? Faz o quê? 15 anos de uma propaganda que me marcou até hoje. Né? Olha só, uma propaganda bem feita, né? Que mostrava e incentivava a contratação. Bom, eu tinha até anotado algumas perguntas, mas a professora foi falando tudo. E é engraçado quando a gente fala isso, porque é verdade, gente, eu tinha uma listinha, né, inclusive quanto à nomenclatura, do acesso a concurso público, né, e isso a professora foi terminando aqui com a minha caixinha de perguntas. Então, assim, caminhando para o final do nosso curso, eu quero só reforçar com o pessoal que o link para acesso ao certificado ele já está aí no comentário do vídeo, ele vai ficar disponível para que você faça a inscrição do curso, assista.
E esse tem tempo limitado, gente, né? Então, somente até hoje, que é quando o curso está sendo veiculado. Aproveito aqui para deixar o contato da professora, do Instagram da professora Lívia. Deixa eu até parar aqui a apresentação e colocar aqui o contato do Instagram da professora Lívia. Então, sigam, né, para saber informações, acompanhar. A gente acaba muitas vezes estudando só quando vai vendo as postagens, às vezes, dos professores. Não para. A gente sempre coloca notícia, informações. Então, eu quero agradecer muito. A professora foi muito enriquecedora aqui para nós. Independente, gente, do curso Direito, Psicologia, Saúde, Engenharia, esse tema ele é muito precioso, independente do curso que você está estudando, e até mesmo se você nem estuda na instituição, você achou nosso vídeo aqui e quis conhecer mais referente aos direitos da pessoa com deficiência. Então, eu vou pedir para a professora deixar aí informações. A professora faz um trabalho muito bacana aí, com tutoria para exame da OAB. Então, quem está prestando o exame de ordem e quer um atendimento personalizado, a professora trabalha, né? Então, se puder falar um pouquinho como a professora trabalha e deixar o seu contato, a gente fica feliz. Claro, professora Vanessa, muito obrigada. Eu já dei aula, né, em cursinho preparatório para a OAB, e aí a gente costuma, então, fazer o estudo estratégico, seja a primeira fase, ou seja a segunda fase. É claro que primeira fase a gente tem um banco de questões, e na segunda a gente treina a peça. E quais são as disciplinas, né? Eu leciono constitucional, humanos, direitos humanos, penal, processo penal. Então, eu acho que tem uma boa parte aí que a gente pode contribuir. E a questão de hermenêutica, filosofia, sociologia, essa parte de propedêutica, hermenêutica, IED, TGE, a gente consegue estudar bem bacana e ter estratégia para passar. Professora, muito obrigada. Nós agradecemos de coração e dizer que nossa instituição está de portas abertas. Então, sempre que a professora tiver um tema e quiser conversar conosco, nós ficaremos muito felizes. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora. Imagina. Gente, muito obrigada para vocês que assistiram o curso até aqui. Espero ter aprendido bastante, assim como eu aprendi. E nós esperamos vocês no nosso próximo curso de extensão. Tchau, tchau, gente. Até mais.